Pessoal, é o seguinte, aqui é o programa Chá de Quebrada. Nós estamos iniciando hoje um dos programas que nós sempre tivemos aquele entusiasmo, aquela vontade, aquele bate-papo que está faltando muito para nossa região. Então a ideia é que a gente traga muita inovação e este é nosso primeiro programa. E para entender melhor qual que é a nossa ideia e a didática do dia a dia, o Dani vai fazer algumas perguntas aí para a gente entender o conteúdo do programa. Vamos lá, Daniel? Boa noite. É uma enorme satisfação para mim, nesse primeiro episódio, ter o privilégio de fazer algumas perguntas para o Rodrigo, que já vem de um longo percurso com o programa anterior, ele com a parceria com o Mike, né? Então, Rodrigo, primeiramente, é uma satisfação, como eu falei. Gostaria de saber qual é o propósito desse programa, já que você saiu de um estilo diferente e está trazendo para a gente uma novidade. Acredito que em Taboão da Serra não tem, está surgindo. É isso. Ô Dan, na verdade, nós tivemos o primeiro momento que foi uma experiência muito única. O Mike pensa muito, sabe? O Mike é o cara do audiovisual, ele pensa muita coisa, ele constrói muita coisa. E ele veio com a primeira ideia que foi o Se Liga. Se Liga foi um programa que nós construímos que é acompanhar a vida das pessoas e entender um pouco. Então nós fizemos ali os lixeiros, nós fizemos moradores em situação de rua, nós fizemos pular como é que é o nome? Rapel, enfim, nós fizemos várias situações, mas foi uma temporada, então, né, essa temporada acabou. Após esse período, nós fomos viver a vida e fazer outras situações. Então, fui ser professor, sou professor de formação, fazer as coisas. E aí agora surgiu a oportunidade da gente voltar, mas de formato diferente. Então agora nós estamos construindo um podcast. A ideia do podcast Chá de Quebrada vem exatamente para fazer uma troca de informação, conhecimento, entender um pouco o dia a dia das pessoas. E aí nós vamos trazer personalidades, políticos, artista, pessoa anônima. A nossa ideia é entender a vida das pessoas. Vamos agora partir, Rodrigo, para nós e seu público, aquele que vai te seguir, vai começar a te acompanhar e vão curtir, porque é uma novidade em Taboão da Serra. Quem é o Rodrigo? Nossa, pergunta agora eu fiquei... Não, mas eu sou tranquilo. Eu acho que profissionalmente falando, sou professor, jornalista, né? Tive e tenho ótima parceria e participação junto com o Portal Taboanense, enfim, de fazer várias matérias, a gente construir. Também o Mike, mais uma vez, vem nessa parceria aí. Nós tivemos algumas ações, que aí é de bastidores, mas já vivenciamos cada situação com o Portal Taboanense, de fazer matéria... de colocar em risco a vida mesmo. Eu me recordo de uma vez, vou ter que falar essa parte. Aí o Mike lá na moto, eu tô pilotando e o Mike tá com a câmera atrás. Nós chegamos atrás de uma viatura, você não tem noção. O cara achou que a gente fosse atirar, fazer alguma coisa, saiu um monte de polícia, a gente teve que ir pro chão. É uma de várias situações que nós tivemos. Então, sou professor, sou jornalista, sou pai do Rodriguinho, que eu tenho um orgulho enorme, do Richard, que é meu parceiraço. E, enfim, eu sou educador, dou aula no D'Amico, que eu gosto muito, agora estou no Alípio, passei pelo Adenilson, passei pelo Lúcia, e sou um cidadão taboanense que tem um coração em Taboão e que nunca sairei disso. Em relação à sua formação, como professor, alunos seus chegaram ao objetivo do nível superior? Nossa, você sabe que professor não é escolha, não é escolha. Eu cheguei a essa conclusão, não é escolha, é missão. Porque eu gosto de mil coisas, mas quando se fala em educação, alguma coisa mexe em mim de forma muito diferente, sabe? Eu vejo com um propósito muito diferente. E quando eu me recordo muito bem de um momento que eu fui convidado para a formatura do ensino superior de uma aluna. Não vou nem citar o nome, né? Mas de uma aluna. Cara, isso para mim foi impagável, impagável, o coração disparou. Eu encontrei recentemente, tem uns 3 meses, com uma aluna como que é o nome daquele terminal? Na Praça da Sé, no metrô da Praça da Sé. E eu tava descendo, ela tava subindo. Quando ela me viu, eu tava indo, inclusive, fazer um trabalho no centro de São Paulo, ela me viu, ela começou a gritar no meio do metrô mesmo, né, do pátio. E eu tomei um susto, falei, oi, aí eu olhei e falei, Lê, aí... Cumprimentamos, ela me abraçou e falou, professor, muito obrigado, graças a você eu estou trabalhando, se formou, já estava formada em engenharia, estava trabalhando numa grande empresa, e aí a alegria dela em ter um diploma de ensino superior, de estar trabalhando, de estar estabilizada para a família dela, e agradecendo aí um pouco de participação que eu tive na vida, isso eu acho que já é impagável. Então, professor não é formação, é missão, é vida. É um desafio. Rapaz, eu acho que o maior desafio da vida não é nem a educação, é o investimento que ela não tem. A educação... É um trâmite muito complicado, porque nós sabemos da importância e da resposta disso. Então, não existe gasto na educação, existe investimento.
Mas isso é um trabalho tão complicado de se fazer, porque mexe com estruturas de poder. E nós sabemos que poder não se toca. Né? Você sabe como é que funciona todo o nosso sistema. Então, dentro desse conteúdo, a educação ela precisa estremecer bases. E para estremecer bases, só o conhecimento. Então, é um desafio enorme todos os dias formar pessoas que se tornem cidadã, capazes, que consiga ter o senso crítico e consiga ter a ação de cidadania. Acho que isso é muito difícil, mas essa é a nossa missão. Então, é um desafio que a gente conquista todos os dias. Rodrigo, agora partindo da ideia do podcast, que é uma novidade em Taboão da Serra, qual o seu objetivo hoje? Hoje, honestamente dizendo, o nosso objetivo, né? Porque não é um projeto meu, é um projeto nosso. Isso tem que ficar bem claro mesmo, porque não, eu só sou o apresentador do projeto. O projeto é muito maior do que o Rodrigo, muito maior mesmo. O projeto faz parte de uma ideia que tive com o Mike, que eu tive com o Daniel, que eu tive com a Rede Libertar, que são amigos que têm uma discussão muito maior, sabe? Maior do que qualquer diálogo. É um projeto de futuro, projeto de vida. E a ideia é que nós possamos ter um acesso à comunicação. Nós percebemos que Taboão da Serra, ele ainda está muito pacato no sentido de comunicação. As redes ainda não são amplas, né? Existe muita dificuldade ainda de avanço, de atualização. E nesse sentido, o podcast vem para poder abrir a comunicação. Então, aqui não tem regras, Dani, não tem regras. Vai chegar o nosso convidado, vai sentar, vai contar da vida dele. Não é um programa de debate, não é um programa de debate que ficar perguntando, tirando dúvidas, reclamando, não é essa a ideia. A ideia é que o convidado, ele venha para ser entrevistado, que ele fale o que ele precisa falar e que ele não seja cortado por isso. Então não é um programa de debate, é um programa de comunicação, de bate-papo, de informação. Então a ideia é exatamente essa, que venha o anônimo e que venha o famoso. Essa é a nossa ideia, que fique aberto, que fique livre, para que todo mundo possa ter o direito a uma comunicação livre, independente. E Taboão precisa disso. Em relação a assuntos, qual a ideia principal do programa? Que o público, para quem atingir? Eu acho que o público-alvo do nosso programa é o internauta, né? Porque é a pessoa que está mais antenada. Se você me perguntar qual a idade disso, nós vamos aí de 10 até 70 anos. Mas é o internauta. Esse plano do programa que agora vai ao ar, mais ou menos período de tempo que vocês até definir a data para o lançamento? Ó, nós estamos com a meta, e aí essa meta não é nem minha, é da produção. Mike, Richard, que está cuidando dessa parte aí. Mas a nossa ideia é que daqui 20 dias a um mês nós conseguimos lançar isso. Então, o primeiro momento agora é a construção das redes sociais, a construção das plataformas. Após a construção da plataforma, as entrevistas já estão acontecendo, né? Não é esse o primeiro momento. Já estão acontecendo as entrevistas, já estão acontecendo o nosso arquivo, mas a ideia é que isso expanda. E aí eu vou trazer para você uma novidade que, não é um programa que ficará somente conosco. É um programa que tem uma rede de parceiros. Então já tem pessoas que estão se colocando à disposição, falando, não, eu quero patrocinar porque eu quero aparecer. Eu quero fazer parte desse programa, eu quero participar. Então já está querendo patrocinar. Da mesma forma que tem parcerias com o terceiro setor. Como é que a gente faz para poder ter uma doação? Porque o projeto não é para nós, né? Nossa ideia não é centralizar, nossa ideia é compartilhar. Então, pessoas que a gente possa doar cesta básica, que a gente possa contribuir com a vida das pessoas, que a gente possa mudar a vida de pessoas. A ideia também é essa parceria do terceiro setor. E também, não diferente, uma parceria mais completa e mais realizante de um público não alvo, mas coletivo. O ano de 2021, infelizmente, trouxe a pandemia no início de 2020 e, consequentemente, diversas mortes. A vacina está chegando para todo mundo, né? Futuramente, o público seu, ele pode contar com o estúdio, 3, 4 pessoas representando uma instituição. Claro. Dan, você sabe que a nossa ideia é abrir. É abrir mesmo, é que a gente consiga ter aglomeração. Aglomeração é uma palavra que até a pandemia ela não tinha sentido nenhum. As pessoas não falavam de aglomeração. Era uma coisa muito natural. Hoje, quando a gente fala em aglomeração, cria-se até uma referência mental. A gente começa, por que aglomeração? Será que pode? Não pode? Você começa a questionar essa palavra, né? É uma palavra que ganhou força com a pandemia. Nós não podemos esquecer que nós vivemos num país que 500 mil vidas foram perdidas. Isso para nós é marcante. E, de alguma forma, digo isso para os meus alunos até, nós temos que entender que o pós-pandemia é um momento de muita depressão, sabe? Todos nós, de alguma forma, perdemos alguém. Não posso deixar de registrar que você e o Mike perderam a mãe e o irmão. Isso é marcante, isso não tem como.
Não dá para poder a gente passar uma borracha e apagar, não se apaga. Então a pandemia, ela deixou marcas profundas na vida das pessoas. Nós precisamos entender isso. O nosso papel hoje é um papel de construção, Dan. Um papel de construção. Nós precisamos construir uma vida pós-pandemia. Bom, agora uma finalização, já que esse é o primeiro episódio, ou seja, a apresentação do programa Chá de Quebrada, indo direto e objetivo ao público-alvo, ao pessoal que vai acompanhar, que vai seguir, que vai compartilhar a sua página. Ó, eu quero que as pessoas esperem verdade. Eu acho que essa é a palavra que vai marcar o nosso programa. Não tem maquiagem, não tem pré-escrita, não tem perguntas feitas, não tem. É natural. Então, espere verdade e espere sinceridade. É um programa feito com muita humildade, sabe? Não tem ninguém por trás disso, somos nós, os equipamentos, a construção, as dificuldades, você sabe muito bem disso, porque você contribuiu muito para a construção disso. O Mike, com todo o seu trabalho, empenho e estudo para poder formar e dar qualidade a essa voz, a esse visual, a todas essas ações, isso é muito forte para nós. Então, o que eu quero é que as pessoas compreendam a verdade que o programa traz para elas. É a informação, é o divertimento, é o entretenimento, é tudo isso. Mas é, acima de tudo, a construção que precisa ser coletiva. Nós precisamos trabalhar juntos e entender que somente quando entendermos que juntos nós chegaremos num patamar melhor, maior, porque nós vivemos um momento de muito isolamento, de muito individualismo. E esse individualismo, esse isolamento, não nos leva a lugar nenhum, a não ser uma depressão, a uma situação mais negativa. E é isso que a gente quer quebrar. É coletivizar a situação, amarrar de forma positiva e ter muita amizade. Então, este é o primeiro processo, o primeiro bate-papo. Espere da gente o melhor, porque a gente está preparando o melhor para cada um. Fechou? Fechou. Beijo. Ó, se liga no Chá de Quebrada. Tamo junto.